Bom, vou falar agora sobre a minha formação. Eu já tenho um vídeo aqui que eu postei faz algumas semanas, está aqui no card na descrição, que eu falo então da minha formação em Direito e eu falo da minha graduação e um pouquinho do mestrado. Agora eu vou falar do meu primeiro doutorado que eu fiz na Unicinos entre 2016 e 2019. Esse foi um período muito rico, muito legal da minha vida, mas um período assim de trabalho inclemente, de chegar àquele estado de crise de ansiedade, crise de pânico, de tanto trabalho e incerteza também quanto ao futuro, né? Que é algo que todo doutorando, né, vê qualquer meme sobre o doutorado, já se identifica porque é um túnel de emoções até a gente realmente se encontrar como pesquisadores. E no meu caso, eu tinha um interesse inicial em 2016 de me retirar um pouco de debates excessivamente filosóficos e teóricos. O que eu quero dizer com isso? Eu estava no mestrado trabalhando com temas de teoria do direito, que são temas super específicos. E aí eu comecei a me dar conta de, olha, eu não estou me enxergando daqui 10 anos, daqui 20 anos, o que dizer daqui 30, trabalhando com essas temáticas tão nichadas. E eu cheguei na minha primeira orientação, que era numa lancheria do Bourbon Ipiranga, aqui de um shopping aqui de Porto Alegre, com o meu orientador, e a gente sentou na lancheria para fazer a orientação e eu coloquei, olha, quero sair um pouco dessa questão da teoria do direito, ou melhor, não sair, mas fazer algo um pouco mais arejado, algo um pouco mais colorido, né? Menos cinza, e trabalhar talvez com a questão de como é que foi o direito na época do nazismo. Esse foi o primeiro interesse, direito nazista, que eu queria entender como é que aquilo funcionou. Só que depois de alguns meses, o que eu me dei conta? Que os alemães já escreveram essa história. Só que se eu olho para o Brasil da Era Vargas, eu me dei conta do seguinte, olha, tem coisas, não é um deserto, mas eu posso dar uma contribuição legal para esse campo. E aí que começou essa epopeia que foi escrever o Revolução Conservadora, que é o meu livro, que está aqui, que eu já falei dele num outro vídeo específico, vou falar mais dele, então está aqui no card, na descrição, falando especificamente do livro, mas agora eu quero falar um pouco da trajetória da tese em direção a um livro que só veio aqui em 2021. Quero falar um pouco mais do ano de 2016. Nessa época, eu pensava o seguinte, olha, de repente alguma coisa de teoria do direito nazista, ou uma história do direito aqui, acolá. Aí eu estava pegando questões como Franz Neumann, Ernst Frank, famosos juristas da época de Weimar, a era democrática antes do nazismo na Alemanha, que eram advogados trabalhistas e resistentes ao nazismo, obviamente, e todos de ascendência judaica. Eu queria entender essa história. Eu queria estudar o Carl Schmitt, que é o famoso intelectual do Terceiro Reich, né, o jurista, né, que ratifica muitos dos princípios, como o princípio do Führer, que empoderava, endeusava o Hitler como o pai do direito. E dali para diante. E aí chegou um ponto que eu comecei a ver assim, e se eu olhasse um pouco mais para o Brasil dessa época? Se eu trabalhasse com o entreguerras brasileiro? E aí eu comecei a cavar e vi que tinham textos. Uma das teses que eu mais gostei, que mais me serviu, foi a tese do Rafael Peixoto de Brasília, sobre os anos de 1932, 33, a questão da repressão política, e eu comecei a ver que não tinham tantas teses assim. E aí eu comecei a me encantar com os livros de época, com as doutrinas de época. E chegou num ponto que eu pensei, cara, eu não sei nada de teoria da história, de filosofia da história, como é que se faz pesquisa em história. E aí eu comecei a frequentar, na própria PUC, da qual era egresso, eu estava na Unicinos, lembrando, aqui em São Leopoldo, e aí eu comecei a me informar quem que no departamento de História da PUC-RS, a instituição da qual sou professor hoje, trabalhava com História Política da Era Vargas. E ali, então, eu conheci o Luciano Aroni de Abreu, que hoje é meu dileto amigo e colega de departamento, e pedi, Luciano, eu sou o Luiz, prazer, eu quero participar do grupo de pesquisa, quero aprender com você como é que eu trabalho com esses intelectuais da Era Vargas. E a partir dali que eu fui me dando conta de que essas doutrinas, esses livros de época, eram as minhas fontes. Antes de eu participar do grupo de pesquisa, no departamento de História, eu não estava tão claro para mim que eu já tinha as fontes. Eu estava em dúvida como é que eu ia achar fontes primárias. Como se eu precisasse de documentos oficiais, como se eu precisasse de cartas e documentos do Estado, etc. E como se os livros de época já não fossem essas fontes. Fontes de investigação primária no plano da história.
Então, essa troca foi essencial para conseguir sair da teoria do direito e entrar no que depois ficou muito claro, mas alguns anos depois, que eu estava trabalhando, então, no paradigma de uma história intelectual dos juristas. Então, essa trajetória foi, na verdade, uma trajetória de juntar fontes. Então, eu comprava, todo o dinheiro da minha bolsa basicamente ia para livros da estante virtual. Eu sou o maior sócio da estante virtual, ela deveria me contratar como seu garoto propaganda. Por quê? Porque eu podia até acessar um Xerox, mas eu gostava de ter os livros. E comecei nessa bibliofilia a realmente cultivar uma bibliofilia com um objetivo, que não era colecionar por colecionar, não era ter por ter, mas era ter livros que até hoje eu uso diariamente. Então, incomodei muito a biblioteca do STF para ter trechos de livros raros, Senado, Câmara, estante virtual, biblioteca da PUC, da Unicinos e da URGS, e depois de um tempo eu me dei conta, olha, eu estou com uma amostragem de entre 90 e 120 juristas de época e umas 700 obras. Aqui estão minhas fontes. O Luciano, inclusive, meu colega na PUC, me tranquilizou. Cara, senta e escreve. Tu já tem as fontes, tu já tem o tema, tu já tem os tópicos. É só tramar uma história de como que esses intelectuais percebiam diferentes fenômenos. Então, de uma pesquisa que nasceu em pensar o autoritarismo, o totalitarismo da época do nazismo na Europa, na Alemanha, ela veio para o Brasil. Por uma época eu pensava, e se eu fizer uma história da ditadura militar? Pode ser também. Mas eu pensei, eu vou até recuar um pouco mais no tempo, por uma questão até um pouco mais despolitizada em alguma dimensão, né, que o fenômeno histórico já dormiu efetivamente, já está bem no passado, e ali eu vou conseguir contar uma história realmente focada em questões esquecidas que necessitavam então de uma nova trama, de uma nova amarração. Hoje, agora, nos próximos meses, a gente vai lançar uma coleção pela editora Contracorrente, chamada Fundamentos de História do Direito, e que o segundo volume da Thaís Dias vai ter, então, uma história da ditadura militar focada nos atos institucionais, nas duas constituições e nas emendas. Então vai ser uma história dos atos institucionais e desse mundo dos juristas dos anos 60, 70 e 80. Então são textos, são livros que vão se complementar muito, e eu vou fazer um vídeo então quando lançar o livro, quando tiver já todo o projeto gráfico, falar um pouco, convidar a Thaís para trabalhar então com essas comparações, como é que a gente compara uma história dos juristas nos anos 30 e dos anos 60 e o fosso e as pontes que separam essas comunidades de juristas ligados a ideias autoritárias. Mas então isso foi um pouco do meu doutorado, tem outras questões que eu vou abordar nos próximos vídeos, nas próximas semanas, mas hoje foi mostrar um pouco como é que a gente vai se aproximando de um tema e a partir disso a gente avança, a gente vai fazendo pequenas escolhas que fazem toda a diferença para onde a gente quer chegar, de acordo com os objetivos, o que a gente deve e, sobretudo, não deve fazer. E aqui um último comentário, esse meu livro aqui, que é o resultado, ele vai de 30 a 45. Na verdade, ele vai de 20 a 45, que eu faço todo o mapeamento das ideias liberais e autoritárias na década de 20, na época do tenentismo. Foi tudo que o meu orientador falou para eu não fazer. Trabalhar com um recorte muito grande, 25 anos, com mais de 90 personagens e 700 obras. Mas às vezes a gente corre um pouco de perigo, se coloca em águas turvas, mas sai maior do que entrou. Então, até breve, obrigado pela atenção, se inscreva no canal se não se inscreveu e até a próxima. É os guri? É os guri.